Nunca fui de acreditar nessas histórias de estrada. Sempre achei coisa de gente cansada inventando assombração para justificar sustos noturnos. Mas o que me aconteceu há alguns meses mudou completamente minha visão. Até hoje, só de escrever isso, sinto calafrios subindo pela espinha. Era por volta das 2 da manhã. O céu estava carregado, a lua cheia tentava atravessar nuvens grossas. A rodovia estava quase sem iluminação, apenas as faixas brancas refletindo o farol do meu carro. O som do motor preenchia o silêncio, misturado ao chiado leve dos pneus no asfalto úmido. A cada curva, o vento batia contra a lataria, trazendo aquele cheiro de mato molhado e terra fria. Não passava nenhum outro carro, nem caminhão, nem moto, só eu, a estrada escura e o coração acelerando sem motivo aparente. Foi então que a vi. Uma figura parada no acostamento. Uma mulher. As roupas claras quase brilhavam contra a escuridão. Ela segurava algo junto ao peito e parecia vulnerável, perdida. Os cabelos longos caíam sobre os ombros, balançando levemente com a brisa. Fiquei dividido entre medo e compaixão. Reduzi a velocidade, os freios rangeram no silêncio pesado. Parei alguns metros à frente. Pelo retrovisor, ela não se mexia, só me observava. Baixei o vidro e o ar frio entrou no carro, trazendo um arrepio imediato. Perguntei se precisava de ajuda. A voz dela soou baixa, quase um lamento. Disse que precisava chegar até o próximo povoado, uns 20 quilômetros adiante. Ela entrou no carro devagar. O detalhe estranho. Não ouvi o clique da porta fechando, só o leve balanço da lataria. Engoli seco, mas estava cansado demais para reparar naquilo. Engatei a marcha e seguimos viagem. No começo, tentei puxar conversa. Perguntei se morava por perto. Ela respondeu com frases curtas, voz suave, mas sem emoção. Quase não piscava. Seu olhar parecia atravessar o vidro, como se visse algo distante. O ar dentro do carro ficou pesado, abafado, apesar do frio da madrugada. Minhas mãos suavam no volante e a cada respiração eu sentia um cheiro estranho, como flores velhas misturadas à terra molhada. O motor parecia mais pesado, como se o carro estivesse carregando muito mais peso do que realmente tinha. A sensação era de que o tempo não passava. Em certo momento perguntei seu nome. Silêncio. Só depois de longos segundos ela respondeu: "Já não importa mais." O tom foi tão frio e sem vida que um arrepio percorreu minha espinha inteira. Olhei rápido para ela e quase perdi o controle. Seu rosto parecia mais pálido, com sombras profundas em volta dos olhos. Engoli em seco e fingi não perceber. Olhei fixo para a estrada, tentando ignorar a presença dela. O som do motor se misturava a um zumbido incômodo dentro da minha cabeça. O cheiro de terra molhada ficou mais forte, quase insuportável. De repente ela quebrou o silêncio. "Eu desço aqui." Olhei para fora. Nada. Apenas mata fechada, sem casas, sem entradas, sem luz. Disse que era perigoso, mas ela insistiu. O tom não era de pedido, era de ordem. Encostei o carro com os nervos à flor da pele. A porta abriu e ela saiu sem fazer barulho. Nenhuma sombra refletiu no asfalto. Só vi o balanço da porta fechando sozinha, suave demais para ser normal. Fiquei paralisado, com as mãos tremendo no volante, o coração batendo forte demais, quase dolorido. Arranquei o carro rápido, tentando me convencer de que era só impressão. Mas após alguns metros, senti o banco de trás afundar. O retrovisor me mostrou aquilo que eu não queria ver. Ela estava ali, sentada atrás de mim. Só que o rosto não era mais humano. Estava deformado, olhos escuros, pele cinzenta. O ar ficou gelado. Meu corpo travou. O cheiro de flores mortas encheu o carro. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Pisei no freio e o carro derrapou no asfalto molhado. Virei para trás, mas o banco estava vazio. Apenas uma bolsa caída no assento. Peguei a bolsa e joguei pela janela.
Acelerei sem olhar para trás. Minhas mãos tremiam tanto que mal seguravam o volante. O suor frio escorria pela nuca e cada barulho da estrada parecia ecoar dentro da minha cabeça. Cheguei em casa transtornado. Contei para minha esposa, que disse que eu devia estar cansado, que tinha imaginado. Mas não foi imaginação. Eu senti, eu ouvi, eu vi. Não consegui dormir naquela noite. No dia seguinte fui até o trecho durante o dia. Precisava de respostas. Parei o carro no mesmo acostamento e a cena me tirou o fôlego. Havia um pequeno altar improvisado com flores murchas e velas derretidas. No centro, uma cruz de madeira com uma foto colada. A foto mostrava a mesma mulher que eu levei no carro. Era ela. No altar estava escrito o nome dela e a data da morte. Havia morrido em um acidente de carro exatamente ali, 5 anos atrás. O choque me deixou sem reação. Desde então, não consigo passar naquele trecho sem sentir o cheiro de flores velhas e um frio repentino dentro do carro. Nunca mais dei carona para ninguém. Nunca mais. Deixo esse relato como aviso. Cuidado ao parar na estrada de madrugada. Nem toda carona é de alguém vivo. Sempre sonhei em conhecer o Brasil inteiro dirigindo o meu Corsa velho. Larguei emprego, vendi quase tudo e caí na estrada. Não tenho destino certo, só sigo as rodovias, parando em postos, cidades pequenas, acampando onde dá. A estrada virou minha casa e o silêncio da madrugada, meu companheiro. Nessa vida de nômade, aprendi a desconfiar de estranhos. Sempre ouvi histórias de assaltos, golpes, até mesmo aparições nas estradas. Eu ria dessas coisas. Achava que era exagero, mas naquela noite descobri que algumas histórias têm mais verdade do que a gente imagina. Era por volta da meia-noite. Eu dirigia num trecho deserto de rodovia, cortando plantações intermináveis. A lua cheia iluminava parte do caminho, mas as nuvens corriam rápidas, engolindo e revelando a luz. O rádio só chiava e o vento fazia a carroceria vibrar. Foi quando vi um vulto à frente, quase no meio da pista. Reduzi rápido, o coração disparando. Era um rapaz, parecia jovem, magro, roupas gastas. Estava com a mão levantada, implorando carona. Ele gritava, desesperado, como se fosse questão de vida ou morte. Eu hesitei. Sempre jurei que viajaria sozinho, sem dar carona. Mas algo nele me fez ceder. Talvez fosse o olhar desesperado ou o medo de vê-lo ser atropelado. Encostei no acostamento e ele correu até a porta, ofegante, com os olhos cheios de gratidão. "Obrigado, moço", disse ele, entrando apressado. O jeito como falava parecia antigo, carregado de um sotaque estranho. Jogou uma mochila pequena nos pés e se ajeitou no banco, respirando pesado. A porta se fechou sem eu perceber direito. O ar dentro do carro pareceu mudar na hora, mais frio, mais denso, como se tivesse trazido a noite para dentro. Engoli seco e dei partida, tentando não pensar demais. Conversei um pouco, tentando quebrar o clima. Perguntei de onde vinha, para onde ia. Ele respondeu baixo, evasivo, como se as perguntas incomodassem. Só disse que precisava chegar até uma encruzilhada logo adiante. A estrada parecia mais longa do que o normal. A cada quilômetro, o silêncio entre nós ficava mais pesado. O único som era o ronco do motor e o barulho irregular da respiração dele, que parecia sempre ofegante, como se tivesse corrido demais. Notei suas mãos. Estavam geladas, pálidas demais para alguém que caminhava no calor daquela noite. Um cheiro estranho começou a se espalhar no carro. Algo entre terra molhada e ferro enferrujado. Abri um pouco o vidro, mas o cheiro persistiu. Perguntei se ele estava bem. Ele me olhou fixamente, com olhos fundos que refletiam a luz fraca do painel. "Só me deixe na encruzilhada. É tudo que peço." A voz dele soou rouca, quase um sussurro. Meu estômago revirava, mas continuei. O GPS marcava que logo haveria um cruzamento, uma saída para uma estrada de terra.
O frio aumentava dentro do carro, mesmo com os vidros fechados e o motor aquecido. Minhas mãos tremiam no volante. Quando a encruzilhada surgiu, ele começou a respirar mais forte, quase em pânico. Segurou o painel com força, os dedos finos cravando como garras. O carro inteiro pareceu tremer junto com ele. De repente, ele soltou um grito. Um grito tão agudo e desesperado que meus ouvidos zumbiram. Pisei no freio instintivamente. O Corsa derrapou no asfalto molhado. Olhei para o lado e o banco estava vazio. A porta nunca abriu. Não houve barulho, só o eco do grito ainda preso dentro do carro. Olhei para trás. Nada. Apenas a mochila jogada no chão. Mas quando estendi a mão para pegá-la, estava vazia. Como se fosse só uma sombra, desapareceu diante dos meus olhos. Fiquei parado na encruzilhada, tremendo. A respiração falhava, o suor frio escorria pela testa. Do lado de fora, o vento fazia as árvores rangerem, e por um instante tive certeza de que alguém me observava ali, escondido na escuridão. Arranquei o carro e dirigi sem olhar para os lados. Só parei muitos quilômetros depois, em um posto de gasolina. As mãos ainda tremiam tanto que mal conseguia abastecer. Contei para o frentista, que só me olhou sério e disse: "Você viu ele, né?" Pedi explicações, mas ele não quis falar. Só disse que naquela encruzilhada muitos já tinham visto o mesmo rapaz, pedindo carona, sempre desesperado, e que todos relatavam o mesmo final, o grito e o desaparecimento. Desde aquela noite, não consigo passar por uma bifurcação sem sentir calafrios. A estrada deixou de ser liberdade e virou peso. Ainda sigo viajando, mas nunca mais parei para dar carona, porque não sei quem ou o que pode entrar no carro comigo outra vez. Deixo esse relato aqui como aviso. Se estiverem sozinhos, rodando de madrugada e virem um rapaz implorando por ajuda numa encruzilhada, não parem. Quero compartilhar aqui o que aconteceu com minha família numa viagem que deveria ser de fé, mas se transformou em um pesadelo. Estávamos indo para a Aparecida do Norte, pagar uma promessa feita anos atrás. Era noite e a estrada parecia infinita. O carro estava carregado de mantimentos e lembranças para oferecer. Meus pais sempre disseram que o terço protege o viajante. Assim que escureceu, minha mãe puxou as contas e começamos a rezar em voz baixa. O ritmo constante das ave-marias se misturava ao som dos pneus no asfalto. O carro parecia mais leve, como se cada palavra afastasse o medo da noite. A estrada estava quase deserta, apenas caminhões distantes e o som do vento entrando pelas frestas. Eu dirigia concentrado, mas ao mesmo tempo sentia a paz da oração preencher o interior do carro. Até que, de repente, algo estranho aconteceu. Eram gemidos, baixos, mas nítidos, uma respiração pesada, arrastada, como se alguém estivesse preso ali dentro. Minha mãe apertou o terço com tanta força que os dedos ficaram brancos. Meu pai parou de rezar e olhou para trás, mesmo sabendo que nada veria. Meu coração disparou. Reduzi a velocidade, encostei um pouco à direita, mas continuei dirigindo. Perguntei se alguém poderia ter mexido no carro quando estávamos no último posto, mas todos negaram. Estávamos juntos o tempo todo. Não havia como alguém ter entrado. O som continuava. Gemidos que se misturavam com algo parecido a choros. Às vezes, soava como uma voz tentando formar palavras, mas morrendo em sussurros. Minha irmã começou a chorar, dizendo que queria voltar. O ar dentro do carro ficou pesado, difícil de respirar. Meu pai, sempre firme, disse para continuarmos a rezar. Retomamos o terço, mas a cada ave-maria os gemidos aumentavam. O barulho se tornava quase ensurdecedor, como se dezenas de vozes estivessem presas naquele porta-malas, implorando por libertação. Chegamos a um ponto em que não suportávamos mais. Parei o carro no acostamento, no meio de um trecho escuro. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelos gemidos que não cessavam.
Tremendo, desci com meu pai. A chave do porta-malas parecia pesar toneladas em minha mão. O cheiro também mudou. Um odor forte de terra molhada e ferro oxidado invadiu o carro. Era tão intenso que parecia grudar na garganta. Abri o vidro, mas o vento da madrugada só trouxe mais frio e nenhum alívio. Abrimos devagar. A tampa levantou, rangendo, mas não havia nada. Apenas as malas e mantimentos. Nenhum sinal de vida, nada que pudesse ter feito aquele barulho. O silêncio que veio depois foi pior que os próprios gemidos. Voltamos para dentro do carro, mas algo estava diferente. O terço de minha mãe, que antes estava intacto, agora estava quebrado, as contas espalhadas pelo banco. Ela jurava que não havia soltado em nenhum momento. Minha irmã soluçava, escondendo o rosto. Eu tentei continuar a viagem, mas o carro parecia mais pesado. O motor roncava, como se arrastasse toneladas. E então, mesmo com o porta-malas vazio, o som voltou. Primeiro baixo, depois mais alto, gemidos, choros, vozes. E agora vinham de dentro do carro, ao nosso redor. Meu pai começou a rezar em voz alta, quase gritando. Minha mãe chorava junto, pedindo proteção. A estrada parecia não acabar nunca, cada quilômetro mais sufocante que o anterior. O frio nos envolvia, mesmo com os vidros fechados. Em um momento de desespero, liguei o rádio, tentando abafar os sons. Mas todas as estações só traziam chiado, como se estivéssemos isolados do mundo. O chiado se misturava aos gemidos, criando uma sinfonia macabra que parecia zombar da nossa fé. Avistamos uma pequena capela iluminada à beira da estrada. Sem pensar duas vezes, entrei na rua lateral e parei o carro em frente. Descemos correndo, todos tremendo. Um senhor idoso estava na porta, como se já nos esperasse. Contamos rapidamente o que aconteceu. Ele apenas disse que muitas famílias relatavam coisas parecidas naquele trecho. Falou que era uma estrada antiga, construída sobre um cemitério desativado. Muitos acreditavam que as almas ainda vagavam ali, presas. Ele nos ofereceu água benta e rezou conosco. Ficamos um tempo na capela, até sentirmos o coração mais calmo. Quando voltamos ao carro, o ar estava diferente. Leve outra vez. O motor funcionou normalmente e a viagem seguiu em silêncio. Chegamos à Aparecida já de manhã, exaustos, mas vivos. Cumprimos nossa promessa, mas nunca esquecemos aquela noite. Até hoje, quando fechamos os olhos, ainda ouvimos os gemidos ecoando, como se nunca tivessem nos deixado. Deixo esse relato aqui não para assustar, mas como aviso. Se estiverem na estrada rezando o terço em família e ouvirem sons vindos de onde não deveriam, rezem mais forte. Porque às vezes a fé é o único escudo que nos resta. Nunca fui de acreditar em histórias de assombração, mas depois do que passei, não consigo mais rir quando alguém fala de fantasmas na estrada. Sou caminhoneiro há pouco tempo. Estava começando minha vida na boleia. Tinha orgulho de pegar a BR, mesmo sem experiência. Era uma madrugada silenciosa. Eu dirigia sozinho por um trecho pouco movimentado. O farol iluminava só alguns metros à frente. O resto era breu total. O rádio não pegava nada, só chiado. O único som era o ronco do motor e o vento batendo na cabine. Foi então que vi algo na beira da estrada. Um senhor de idade, de pé, meio curvado, com roupas simples e gastas. Parecia perdido, desorientado. Acenei com a buzina, ele levantou a mão pedindo ajuda. Senti um aperto no peito. Não dava para deixar alguém assim, no escuro. Parei o caminhão alguns metros adiante. O velho se aproximou devagar, com passos pesados. Pela luz do farol, vi que o rosto dele tinha marcas fundas, expressão cansada. Pensei até que pudesse ter sido assaltado ou que tinha se perdido de algum ônibus. Ele subiu na boleia sem dificuldade, apesar da idade. Não fez barulho nenhum ao fechar a porta. Sentou-se e agradeceu com uma voz baixa, rouca. Perguntei se estava bem, e ele apenas disse:
Me deixe um pouco mais à frente. Aquilo me arrepiou, mas tentei não demonstrar. Na estrada, puxei conversa. Perguntei se morava por perto, se tinha família. Ele respondia pouco, sempre olhando para a frente. Às vezes parecia falar sozinho, murmurando coisas que eu não entendia. O clima ficou pesado, como se o ar dentro da cabine tivesse engrossado. Notei que suas mãos estavam muito frias. Seguravam o joelho com força, como se tentassem se aquecer. Estranhei, porque a cabine estava quente. O cheiro também mudou. Senti um odor de terra molhada e fumaça antiga, difícil de explicar. A cada quilômetro eu ficava mais nervoso. O velho parecia se encolher, cada vez mais silencioso. De repente, olhou para mim e disse: "Já passei por aqui muitas vezes, mas nunca chego onde preciso." A forma como falou me fez gelar por dentro. Continuei dirigindo, tentando não encarar. O suor frio escorria pela testa, apesar do ar abafado. O caminhão parecia mais pesado, como se carregasse muito mais carga do que realmente tinha. A estrada parecia não acabar nunca. Em certo ponto, o velho pediu para descer, mas não havia nada ali, só mato, nenhum vilarejo, nenhuma entrada. Disse a ele que era perigoso, mas ele insistiu. Encostei, mesmo contra a vontade. Ele abriu a porta devagar e colocou um pé no asfalto. Foi então que ouvi um suspiro longo, quase um lamento. Quando olhei para o banco, não havia mais ninguém. A porta estava fechada e o lugar onde ele sentava estava vazio. Nenhum som, nenhum sinal de que alguém tinha descido. O medo me paralisou. Continuei parado alguns segundos até que criei coragem e arranquei o caminhão. Mas logo percebi pelo retrovisor algo impossível. O velho estava novamente sentado no banco de carona, olhando fixo para mim com olhos fundos, negros. Quase perdi o controle. Olhei rápido outra vez e o banco estava vazio. Nada, só o silêncio sufocante dentro da cabine. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. A respiração falhava. O cheiro de fumaça e terra persistia. Dirigi sem parar até o próximo posto. Estacionei tremendo, desci correndo. O frentista me viu pálido e perguntou o que tinha acontecido. Contei rápido, esperando que risse de mim. Mas ele só ficou sério e balançou a cabeça. Voltei para a boleia ainda atônito. Passei a noite sem dormir, trancado no caminhão, com medo de olhar para o banco do carona. Nunca mais passei por aquele trecho sem arrepio. Hoje, entendo que certas caronas não pertencem a esse mundo. Disse que não era o primeiro a ver o velho da estrada. Segundo ele, há muitos anos, um senhor idoso morreu atropelado naquele trecho, tentando voltar para casa a pé depois de perder o ônibus. Desde então, caminhoneiros relatam dar carona para alguém que nunca chega ao destino. Deixo aqui meu relato para quem, como eu, é novo na estrada. Se verem um idoso pedindo ajuda de madrugada, pensem 2 vezes antes de parar. Pode não ser alguém vivo que está entrando no seu caminhão. Sempre gostei de rodar de moto pelo Nordeste. As estradas são longas, cheias de retas e paisagens incríveis. Viajar sozinho me dava liberdade, mas também sabia dos riscos. Assaltos, animais na pista e noites perigosas. Nunca imaginei que enfrentaria algo que não tinha nada a ver com o mundo dos vivos. Era fim de tarde quando peguei um trecho isolado da BR. O sol já caía e o céu ganhava tons de roxo e vermelho. Não havia casas nem vilarejos por perto. Só mato e a estrada se perdendo no horizonte. O vento seco cortava o rosto e o ronco da moto era a única companhia. Foi então que vi um homem à beira da estrada. Um senhor idoso, com roupas gastas, calça suja de poeira e chapéu de palha velho. Ele levantou a mão pedindo carona. Parei o farol nele e senti um frio esquisito. Aquele lugar era isolado demais para alguém estar ali. Meu coração disparou. Pensei que podia ser alguma armadilha, ou talvez o pobre homem tivesse sofrido um assalto, mas a desconfiança foi maior que a piedade. Balancei a cabeça e disse em voz alta: "Desculpe, vou avisar no próximo posto de gasolina ou polícia sobre você."
O senhor me encarou com olhos fundos e sem brilho. Antes que eu arrancasse com a moto, ele falou com uma voz rouca e firme: "Você vai se arrepender disso." As palavras ecoaram mais alto do que o vento. Meu corpo gelou, mas acelerei e saí dali sem olhar para trás. A noite caiu rápido, a lua mal iluminava o caminho e eu dependia só do farol da moto. Ainda tentava esquecer o olhar daquele idoso quando, alguns quilômetros depois, vi algo que me fez gelar. O mesmo homem estava parado mais à frente, na beira da estrada, com a mão levantada. Não podia ser. Eu tinha acabado de deixá-lo quilômetros atrás. Pensei que fosse alucinação pelo cansaço. Apertei o acelerador e passei rápido, sem encarar. Mas meu coração já não batia no mesmo ritmo. Uma sensação pesada me acompanhava. Segui viagem tentando ignorar. Mas quanto mais andava, mais ele aparecia. A cada trecho isolado, lá estava o velho, imóvel, erguendo a mão pedindo carona. Sempre com o mesmo olhar vazio. Sempre no mesmo silêncio sufocante. Passei a ouvir barulhos estranhos no vento, como se sussurros acompanhassem o ronco do motor. Palavras cortadas, gemidos distantes. O ar estava seco, mas o cheiro de terra molhada começou a me cercar, impregnando o meu capacete. Parei em um posto depois de mais de 1 hora rodando. Desci trêmulo, pedi café e contei rápido ao frentista o que tinha acontecido. Ele apenas me olhou sério e disse: "Você viu o velho, né? Todos os motoqueiros que passam por aqui já viram." O homem explicou que aquele trecho de estrada era conhecido por aparições. Anos atrás, um idoso foi atropelado por um caminhão quando tentava pedir carona. Nunca chegaram a recolher o corpo direito e muitos dizem que sua alma ainda vaga tentando seguir viagem. Saí do posto apavorado, mas precisava continuar. Prometi a mim mesmo que não pararia mais, mas não adiantou. O velho continuava aparecendo, primeiro à beira da estrada, depois no retrovisor. Às vezes, parecia sentado na garupa, mas quando olhava para trás, não havia nada. A moto começou a falhar. O motor engasgava como se algo sugasse sua força. O vento, antes quente, ficou gélido. Meus dedos tremiam no guidão. O medo me fazia acelerar ainda mais, como se pudesse escapar daquilo. Em certo momento, ouvi claramente a voz atrás de mim, abafada pelo capacete. "Eu avisei que você se arrependeria." Quase perdi o controle da moto. Gritei, mas só o barulho do motor respondeu. O velho não estava lá, mas eu sentia sua presença colada em mim. A estrada parecia interminável. Quilômetros e quilômetros, sem encontrar nada além dele, sempre à frente, sempre me esperando. Comecei a perder a noção do tempo. Não sabia se era madrugada ou se o relógio tinha parado junto com minha coragem. Alcancei uma pequena cidade. As luzes quebraram o feitiço e o ar pesado pareceu se dissipar. Encostei a moto numa praça, quase desabei no chão. O coração ainda disparava, a garganta seca. As palavras dele ecoavam sem parar na minha mente. Até hoje, quando rodo sozinho pelo Nordeste, sinto o mesmo arrepio nas costas. Nunca mais neguei ajuda sem pensar 2 vezes. Mas também nunca mais vi o velho de perto. Talvez ainda esteja me esperando em algum ponto daquela estrada. Deixo esse relato como aviso para quem viaja de moto sozinho. Se virem um senhor pedindo carona em um lugar onde não deveria haver ninguém, lembrem-se, nem todo viajante é de carne e osso. E aí, amigos amantes do terror, o que acharam dos relatos que preparei para vocês hoje? Caso tenham gostado, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Área do Medo. Aqui temos relatos diários e extremamente assustadores.